Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês o professor Hud, com muito carinho, muita dedicação, tá? Hoje o assunto, galera, é replicação do DNA, hein? Dando continuidade aí aos seus estudos sobre bioquímica do material genético, né? Essa parte aqui é reconhecida também como genética molecular, né? Porque a gente acaba entendendo a estrutura do gene e como ele opera, tá? Nessa aula, pessoal, vocês vão entender o processo de replicação, tá? Replicação, pessoal, é a ação de montar réplicas, tá? Réplicas são cópias, tá? Precisas de alguma coisa. Só para te dar uma noção, quando você compra uma réplica, por exemplo, da camisa do seu time de futebol, você está comprando uma cópia perfeita do original, tá? Não entenda perfeita como sendo uma cópia que vai funcionar bonitinho, tá? Uma cópia perfeita, ela tem que conter tanto as coisas corretas quanto as coisas incorretas. Como assim, professor? Fiquei meio confuso agora. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que na camiseta original do seu time de futebol tem uma mancha de café, ok? Na original tem uma mancha de café. As réplicas dessa camiseta que tem mancha de café também deverão conter uma mancha de café. Sacou a ideia? Então, replicação é a ação de montar réplicas exatas, sendo elas com erros ou sem erros, tá bom? Show de bola. Quando se trata do DNA, tivemos umas aulas aí prévias sobre a morfologia do nosso DNA, né? O nosso DNA é representado lá pelo modelo de dupla hélice, né? Que foi proposto por Watson e Crick. Esse modelo de dupla hélice, né, é composto por duas fitas nucleotídicas, ok? Ou duas cadeias polinucleotídicas, onde os nucleotídeos estão ligados entre si por uma ligação química especial chamada fosfodiéster. Essa ligação química ela sempre acontece entre o carbono 5 de um nucleotídeo e o carbono 3 de outro. E ela é estabelecida pelo fosfato, daí o nome, ligação fosfodiéster. As duas fitas de DNA, elas estão enroladas entre si em espiral, é o modelo de dupla hélice, tá? E elas se mantêm unidas por ligações químicas fortíssimas, interações químicas muito fortes, conhecidas como ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são estabelecidas entre as bases nitrogenadas, que são aquelas moléculas que fazem parte do nucleotídeo que contêm nitrogênio em sua composição química, tá? As bases podem ser púricas ou purinas, ou pirimídicas ou pirimidinas, tá? As bases púricas do DNA são A e G, adenina e guanina, e as bases pirimídicas são timina e citosina, beleza? Só para você lembrar de alguns aspectos importantes dessa parte, fechou? Bom, com relação ao processo de replicação do DNA, eu coloquei aqui uns pontos que vale a pena a gente discutir um pouquinho. Primeiro, é um processo semiconservativo. Professor, o que significa ser um processo semiconservativo, tá? Vocês vão ver que no caso da replicação do DNA, uma fita é usada como molde para fabricar uma nova, tá? Toda vez que você olha a molécula de DNA, você vai identificar uma fita velha e uma fita nova. A fita velha é o molde para a produção de uma fita nova. É um processo mediado por enzimas, tá? Um número gigantesco de enzimas. Aqui eu vou dar destaque só às principais, tá? A DNA polimerase, que produz as novas fitas nucleotídicas. A helicase, tá? Vocês vão ver daqui a pouco nos desenhos. A ligase, ok? E a topoisomerase. São 4 importantes no processo. Gente, se tratando de seres com núcleo, né, os seres eucariotos, esse processo acontece no núcleo celular. O núcleo é aquela região que organiza o material genético, tá? Bom, se tratando ainda dos eucariotos, ocorre na fase S da intérfase, tá? Um período de vida da célula. Então, na fase S da intérfase vai acontecer o evento de replicação do DNA. E obedece o sentido, né, conhecido pelos biólogos como sentido da vida. A replicação é sempre do sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas, né? Guardem isso aqui, tá? Sentido da vida, como alguns biólogos gostam de falar, tá? Sentido da vida do sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas. Tudo bem? Então bora lá mais uma vez. Processo semiconservativo. Uma fita nova é usada para a produção de uma fita velha, mediado por enzimas. 4 enzimas vão aparecer hoje aqui nessa aula. Ocorre no núcleo, tá? Se tratando dos eucariotos, que são seres com núcleo. Sempre na fase S do ciclo de vida da célula, né? Isso durante a sua intérfase. Obedece o sentido 5 para 3, que é o sentido da vida. Ok? Então vamos ver aqui como é que esse processo ocorre. Com licença, vou trocar a folha. Tá aí, galera. Olha que legal, tá? Deixa eu posicionar aqui perfeitinho para vocês poderem aproveitar os desenhos aí comigo. Eu acho que tá retinho, né? Tá legal? Deixa eu dar uma olhada. Bom, show de bola. Bom, então temos aqui, ó, um fragmento, né, de DNA que nós vamos replicar, ok? Esse pedacinho do DNA aqui, ó,
a gente pode chamá-lo de gene, né, pessoal? Então, ó, a gente vai mostrar os desenhos a partir desse ponto aqui que eu estou cortando para vocês. Ó. Então, a partir desse ponto que eu estou cortando, eu vou dar destaque. Então, esse pedacinho aqui, a gente pode chamar ele de gene. Ok? Ótimo. O que é o gene, professor? O gene é uma sequência nucleotídica do DNA que contém as instruções para a gente fabricar uma proteína. Todo o material genético será duplicado, viu, pessoal? Tanto as sequências que são conhecidas como genes, quanto as sequências que não são chamadas de genes, tudo bem? Então, inclusive, eu desenhei aqui, ó, veja que tem continuidade, tá? Se você vier aqui, ó, a gente continua formando as pontes de hidrogênio aqui e vai embora o desenho, tá? Lembra que o nosso material genético ele é muito grande. Algumas sequências são importantes, outras não são tanto importantes, beleza? Aí olha que legal, gente, eu quero que você preste atenção no seguinte. Para acontecer a replicação do nosso material genético, do nosso DNA, a gente tem que desenrolar a dupla fita de DNA. Para desenrolar a dupla fita de DNA, vai entrar em ação umas enzimas muito importantes, né? Um complexo enzimático muito importante que a gente chama de DNA topoisomerase. Então, a DNA topoisomerase ela vem desenrolando a dupla fita no local onde vai acontecer a replicação. Beleza? Show, show, show. Galera, aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Olha só. Tá vendo esses pontinhos aqui que eu coloquei aqui na fita? Então, tem uma fita aqui eu tenho outra. Esses pontinhos aqui representam, né, os nucleotídeos, né? Então, onde você está vendo esses pontinhos aqui, você vai ver os nucleotídeos. Os nucleotídeos, gente, eles são, tá, representados nos cadernos de biologia, nos desenhos de biologia, pelas letrinhas, né? As letrinhas A, T, C e G. Então, olha só que interessante. Se aqui eu colocar a letra A formando o par, eu tenho que ter quem, pessoal? A letra T, entendeu? Se aqui, por exemplo, eu colocar a letra C formando o par, eu tenho que ter a letra G, beleza? E aí a gente pode vir fazendo isso aqui o tempo todo. Para não perder tempo, ter que colocar esse monte de letrinha aqui, eu simplesmente coloquei os pontinhos para você lembrar que se tratam dos nucleotídeos, tá? Para quem não lembra, volta lá na aula anterior sobre nucleotídeos e assiste de novo. Nucleotídeo é o monômero, tá? Que vai formar esses polímeros aqui, que são as cadeias nucleotídicas ou fitas do DNA, beleza? Agora, olha só que interessante. Bem aqui nessa região que eu cortei, eu ampliei aqui para você ver como é que se dá o processo de aplicação, a logística do processo. Olha só. Quando o processo de aplicação vai acontecer, nós temos que afastar a dupla fita de DNA, tá? Como isso acontece? Uma enzima especial vai cortar as ligações de hidrogênio que mantêm as duas fitas unidas. Fazendo isso, as fitas se afastam, igual eu estou fazendo aqui com a minha mão, beleza? Ao se afastarem, elas ficam expostas para a ação de outras enzimas. Então tem que acontecer o afastamento da dupla fita. Aconteceu o afastamento, começa o processo de replicação. Vale lembrar o seguinte, a replicação ela é sempre do sentido 5 para o sentido 3. Como assim, professor? Ó, se essa fita aqui for de 3 para 5, a outra fita tem que ser aqui o contrário, ó, 3 para 5. Lembra disso? O sentido é antiparalelo. Aí olha, observa aqui para você ver, ó, nesses pontinhos aqui, ó, aqui onde eu estou marcando aqui, ó, de preto, aqui onde eu estou marcando de preto, está ocorrendo o processo de produção de novas fitas. Olha aqui, ó. Essas fitas azuis aqui são as fitas novas, enquanto as fitas pretas são as fitas antigas, tá? Então eu tenho aqui fita velha, ó. Fita velha. Ok? E aqui de azul eu tenho fitas novas, ó. Fita nova. Ok? Isso mostra para nós o princípio da semiconservação, onde uma fita velha é usada como um molde para a fabricação de uma fita nova. Perceba aqui no seguinte, pessoal, onde aconteceu que a abertura, onde está surgindo as novas fitas, isso aqui tem um nome, tá? A biologia chama isso aqui de bolha. Bolha. Ok? Bolha. Então aqui tem outra bolha, ó. Bolha. Bolha. Essa parte redondinha aqui a gente vai chamar de bolha. Bolha de replicação, tá? Nas extremidades das bolhas, você vai ver as forquilhas, tá? Então você tem uma bolha e as extremidades das bolhas são forquilhas. Então duas forquilhas juntas formam uma bolha de replicação. Igual eu tô tentando fazer aqui com os meus dedos, ó. Beleza? O que vai acontecer? Isso aqui vai crescer nas duas direções da dupla fita, acontecendo a formação aí de fitas novas. Então, as bolhas de replicação, elas crescem nos dois sentidos, para cá e para cá. Para cá
e para cá. Ó. Se você prestar atenção, ó, essa bolha vai crescer até encostar nessa. Essa bolha vai crescer até encostar na de cima. Ou seja, a replicação ela acontece em vários pontos simultaneamente. Esses pontos de replicação são conhecidos como bolhas. E as bolhas crescem nos dois sentidos, tanto aqui para cima quanto para baixo, até que todas se encontrem e formem isso aqui que você está vendo, ó, no último desenho aqui dessa imagem. Legal, né? Agora vamos lá, gente, devagar, com calma, tá? Perceba o seguinte, perceba que tem uma fita que está sendo produzida aqui ó, de forma contínua, tá vendo? Enquanto outra está sendo produzida em pedacinhos. Essa fita que está sendo produzida de forma contínua, ela fica pronta mais rápido, tá? Ela é conhecida na genética molecular como fita líder, tá? Então essa fita nova que você está vendo sendo produzida aqui é a fita líder, ok? Fita líder, ela é a primeira a ficar pronta, tá? Agora, do lado de cá, você está vendo que a fita está sendo construída de forma pedaço por pedaço, pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. Essa fita que está sendo construída aqui de forma fragmentada, ela vai ter os seus pedaços colados. Então, cada pedacinho desse aqui que você está vendo vai ser colado. Esses pedacinhos que estão aqui, ó, pessoal, eles são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Fragmentos de Okazaki. E a fita que é formada depois que os fragmentos são unidos é conhecida como fita retardatária. Vamos colocar aqui, ó, fita retardatária. Maravilha. Então você tem sempre uma fita que é rápida, que ela é construída numa velocidade maior, fita líder, e a outra é construída de forma fragmentada, por pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Depois, cada pedacinho desse aqui vai ser colado, formando uma fita única que a gente vai chamar de fita retardatária. Por que ela recebe esse nome, professor? Fita retardatária. Porque ela demora mais a ficar pronta. Depois que os pedacinhos foram produzidos, eles têm que ser colados, tudo bem? Então é sempre assim, viu? Na replicação do DNA, uma fita é produzida de forma inteiriça e rapidamente, a fita líder, e outra fita é produzida de forma fragmentada. Cada fragmento, conhecido como fragmento de Okazaki, vai ser colado um ao outro, construindo uma fita única. Essa fita única, como ela leva mais tempo para ficar pronta, ela é chamada de fita retardatária, beleza? E qual que é o resultado disso aqui, pessoal? O resultado disso aqui é esse desenho que você está vendo, ó. Aqui você tem uma fita velha de preto e aqui uma fita nova de azul. Aqui você tem uma fita velha de preto e uma fita nova de azul. Lembra que as bolhas vão se encontrar? Elas se encontraram e a gente consegue ver aqui já nesse trechinho que a gente colocou aqui em evidência, que é o gene, ó, duas moléculas de DNA. Uma molécula formada por uma fita velha e uma fita nova, outra molécula formada por uma outra fita velha e uma outra fita nova. E aí, professor, o que vai acontecer? Ó, aqui para cima vai continuar. Tá vendo que tem esse pedaço aqui todo ainda para a gente fazer? Então vai subir para cá. Todas as enzimas que trabalharam nessa parte vão trabalhar aqui, ok? E aqui para baixo, professor? Do mesmo jeito. As enzimas que trabalharam aqui vão trabalhar aqui para baixo, até que todo o material genético da forma de vida tenha sofrido a duplicação, tenha sofrido a replicação, tá? Então, só mais uma vez rapidinho para eu ver se vocês entenderam. O nosso material genético, ele é replicado no núcleo. Ele é replicado em diferentes pontos. Esses pontos de replicação, a biologia chama de bolhas. Essas bolhas crescem nos dois sentidos e se encontram para unir todo o setor de, digamos, toda a região de replicação, tá? Uma fita que é produzida de forma rápida e inteiriça, a fita líder. A outra é produzida de forma fragmentada. Depois que cada fragmento foi produzido, eles serão colados, eles serão soldados, formando uma fita inteiriça. Só que como essa fita demora mais a ficar pronta, ela é chamada de fita retardatária, ok? Lembra que as fitas são produzidas a partir de um molde. Quem é o molde? A fita velha. Para você entender isso melhor, eu coloquei a fita velha de cor preta e a fita nova de cor azul. Qual que é o resultado disso? Quando as bolhas se encontrarem, a gente vai ter aqui, ó, o material genético duplicado. Aqui eu tenho uma molécula de DNA formada por uma fita nova e uma fita velha. Aqui outra molécula de DNA formada por uma fita nova e uma fita velha. Beleza? O que a gente vai ver agora? Para finalizar essa aula, eu vou te mostrar a ação das enzimas que fazem a replicação acontecer. Então imagine o seguinte, imagine que eu vim aqui nessa região aqui, ó, que é a extremidade da bolha. As extremidades da bolha nós chamamos de forquilhas de replicação. Aí eu vou pegar uma forquilha e mostrar para você, beleza? Deixa eu pegar e tirar aqui, com licença. Tchan, 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 tchan. Olha aqui para você ver, ó. Deixa eu alinhar aqui. Ótimo, aqui você tem uma forquilha, né, de replicação.
A forquilha de replicação é uma extremidade da bolha. Então, aqui ó, no meio é a bolha, então aqui é a bolha e aqui a extremidade dela, a forquilha. Lembra que a forquilha ela vai, né, crescendo. Ó. Então, terminou aqui, aumenta outra forquilha aqui. Lá em cima, outra forquilha, ok? É como se você estivesse abrindo o zíper de uma calça, tá? Legal. Então, o que você está vendo aqui? Vamos lá? Vamos devagarzinho. Você está vendo aqui as dupla fita de DNA já afastada. Então, cada filamento preto desse aqui a gente pode chamar de fita velha. Fita velha. Então, você tem uma fita velha do lado de cá, do sentido 3 para o sentido 5. E do lado de cá você tem outra fita velha, ó. Outra fita velha. Ok? Desconsidera a letra feia do professor, pessoal. No quadro é um pouco pior. Vamos lá. Então, as fitas velhas, né, do DNA foram abertas, foram distanciadas, a dupla fita foi distanciada. Como é que acontece mesmo o distanciamento? Primeiro a gente tem que desenrolá-las. Lembra que elas estavam enroladas em espiral? A gente chama isso de modelo da dupla hélice. Então, a gente tem que desenrolar. Então, vai vir uma enzima desenrolando elas, tá? Essa enzima que desenrola elas, eu estou representando aqui, ó, de laranja. Essa enzima, gente, é a topoisomerase. Vamos escrever aqui, ó. Topoisomerase. Ok? Ótimo. Galera, qual é a função da topoisomerase? A topoisomerase, ela desenrola, né, a dupla fita de DNA na região onde está sendo formada a bolha de replicação. Então, as bolhas só surgem porque a topoisomerase desenrola a fita, beleza? Agora preste atenção, mesmo depois que desenrolou, as fitas permanecem unidas, igual eu estou mostrando aqui nos meus dedos, ó. Elas permanecem unidas por causa das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Lembra que cada pontinho desse aqui que você está vendo, ó, é um nucleotídeo, né? A gente pode até lembrar aqui, ó, que se a gente colocar aqui, por exemplo, a letra A, aqui tem que ter um par que seria o quê? O T. Se eu colocasse aqui, por exemplo, C, aqui deveria ser o G. Tá todo mundo entendendo? Maravilha. Eu só não coloquei as letrinhas para não fazer muita confusão na sua mente. Bom, eu tenho que cortar as pontes de hidrogênio para poder afastar as fitas velhas, que estão representadas aqui de preto. Quem vai cortar as pontes de hidrogênio para afastar as fitas velhas é essa enzima aqui que eu estou mostrando na forma de uma tesourinha. Essa enzima aqui que está na forma de uma tesourinha, ela está picando, cortando as ligações de hidrogênio. Lembra? As ligações de hidrogênio são feitas pelas bases nitrogenadas. A com T, C com G, os pares ordenados. A forma 2 pontos com T, C forma 3 pontos com G. Nos lugares onde tem mais A e T, essa enzima funciona mais rápido, ela passa mais rápido, porque são só 2 pontos para cortar. No lugar onde tem C e G, ela trabalha um pouco mais devagar, porque são 3 pontos para cortar. Essa enzima que você está vendo, ó, vou até reforçar ela aqui de preto para ficar mais evidente. Parece uma tesourinha. Essa enzima que você está vendo, vou colocar o nome dela aqui fora, ó. Essa enzima, a gente vai chamar ela de helicase. Vamos escrever aqui? É a nossa helicase. Opa, helicase. Professor, para que serve a helicase mesmo? A helicase corta as ligações de hidrogênio para que as fitas que já foram desenroladas pela topoisomerase possam se distanciar, possam ser expostas. Agora que elas estão expostas, temos condições de fabricar as novas fitas. Lembre-se, as novas fitas são sempre fabricadas do sentido 5 linha para o sentido 3 linha. Ok? Então, olha só para você ver que legal aqui. Isso aqui é muito importante. Quem vai fabricar a nova fita é essa enzima que você está vendo de verde aqui. Ó. Olha onde ela está aqui agora. Vou até reforçar ela aqui para ficar mais fácil você ver. Ó. Ela está aqui, onde eu estou marcando de verde, mas ela esteve aqui no começo. Ó. Então, ela caminhou daqui para cá. Ó. Ao caminhar daqui para cá, ela vem colocando os nucleotídeos em cada posição corretamente. Por exemplo, se aqui tem o nucleotídeo T, ela vai colocar o A. Se aqui tem o A, ela coloca o T. Se aqui tem o C, ela coloca o G. Se aqui tem o G, ela coloca o C. Ela vai fazendo isso ao longo de toda a extensão. Ela vai posicionando os nucleotídeos e esses nucleotídeos posicionados, eles são posicionados de acordo com a sua orientação feita pela fita velha. Então, se tem T, ele põe A. Se tem A, ele põe T.
Se põe C, põe G. Ele quem, pessoal? Essa enzima aqui, ó, essa ferramenta. Essa enzima que você está vendo é uma das enzimas mais importantes que nós temos, né? Vou colocar o nome dela aqui para você, ó. Essa enzima, das mais importantes que nós temos. O nome dela é DNA-POU. DNA-POU. Ó, DNA-POU. Esse POU vem de polimerase. Então, essa enzima aqui, chamada de DNA polimerase, é a enzima responsável por produzir as novas fitas de DNA. Sempre a DNA polimerase constrói a fita do sentido 5 para o sentido 3. Agora vem a parte que os estudantes costumam ficar um pouco confusos. Vamos lá. Se ela constrói a fita do sentido 5 para o sentido 3, ela tem que ter uma referência, ela tem que ter um molde. O molde tem que estar no sentido contrário. Então, olha só para você ver. Esse aqui é 5, o molde tem que começar por 3. Se aqui ela terminou em 3, o molde tem que terminar em 5, entendeu? Então ela vai ler a fita produzindo de 5 para 3. Nesse caso aqui, a fita foi produzida de forma contínua. Ou seja, ela caminhou da posição 5' para a posição 3' direto. Essa fita que foi produzida direto aqui, ela fica pronta primeiro. Lembra o nome dela? Essa aqui é a fita líder. Muito bem. Como é que é o nome dessa fita aqui, professor? Fita líder. Vamos colocar aqui, ó. Essa é a fita líder. Maravilha, fita líder. Por que essa fita aqui é a fita líder? Porque como a DNA polimerase veio construindo o sentido 5 para 3, ela usou a orientação da fita velha 3 para 5. Então ela foi diretão, beleza? Lembrando que a DNA polimerase, ela produz essa nova fita aqui. Essa nova fita vai sendo produzida, os nucleotídeos vão sendo alinhados. À medida que os nucleotídeos estão sendo alinhados, por conta da leitura aqui da fita velha, os nucleotídeos vão se ligando uns aos outros através daquela ligação especial chamada ligação fosfodiéster. Show de bola, né, galera? Agora vem pro lado de cá. O lado de cá é um pouco mais complexo, tá? Do lado de cá, você tá vendo que a fita está sendo construída também. Observa que ela é construída do sentido 5 para o sentido 3. Do sentido 5 para o sentido 3. É o sentido da vida, lembra? Do sentido 5 para o sentido 3. Interessante, não é? Muito bem. Agora, observa para você ver que essa fita está sendo produzida de forma fragmentada. Como assim, professor? Ó, a DNA polimerase estava aqui. Não está mais, porque ela já produziu esse pedaço. Aqui tinha A, ela colocou T. Aqui tinha T, ela colocou A. Aqui tinha C, ela colocou G. Aqui tinha C, ela colocou G de novo. Aqui tinha G, ela colocou C. Só para vocês terem uma noção de como ela faz. Ela vem posicionando os nucleotídeos. Os nucleotídeos são posicionados de acordo com os seus complementares. Feito isso, eles se ligam através das ligações fosfodiéster. Agora, observe para você ver, nesse caso, a fita que é a referência, que é a fita velha, ela está no sentido contrário a essa aqui que a gente acabou de ver. Aqui ela está do 3 para o 5, beleza? Aqui, olha só, ela está do 5 para o 3. Aí a DNA polimerase, ela vem como se fosse na contramão, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem, ela vem como se fosse na contramão. Lembra que ela sempre produz o sentido 5 para o sentido 3, tá? Mas ela não consegue vir aqui, ó, lendo do 5 em direção ao 3. Ela tem que ler do 3 em direção ao 5. Então, o que ela faz? Depois que a fita, da dupla fita foi exposta, ela vem aqui, constrói um pedacinho de 5 para 3 e pula. Puf. Constrói mais um pedacinho de 5 para 3 e pula. Puf. Constrói mais um pedacinho de 5 para 3 e pula. Ela vai fazendo isso. Ela vai construindo pedacinho por pedacinho e vai pulando. Veja que vão sobrar aqui, ó, umas lacunas, tá vendo aí? Essas lacunas, elas serão preenchidas posteriormente, tá? Então, ela monta pedaços, pula, monta pedaços, pula, monta pedaços, pula. Cada pedaço dela aqui, ó, que ela produziu, tem um nome. A gente vai chamar esses pedaços de fragmentos, ok? De Okazaki. Os fragmentos de Okazaki. Esses aqui são os famosos fragmentos de Okazaki. Cada pedacinho desse aqui que foi produzido, a gente chama de fragmento de Okazaki. E aí, professor, o que acontece? Depois que a DNA polimerase pulou aqui, produzindo os pedacinhos chamados de fragmentos de Okazaki, entra em ação uma nova enzima, tá? A última enzima que eu vou demonstrar nessa aula para vocês. Essa enzima, eu vou representar ela aqui, ó, com a cor vermelha, tá? Para ficar bem evidente. Essa enzima que eu estou achurando aqui, que eu vou representar com a cor vermelha, ó, ela aparece aqui também, ó. Tá vendo aí? Essa enzima, ela tem a função de unir os fragmentos de Okazaki. Essa enzima que você está vendo é a ligase, também conhecida como DNA ligase. O que a DNA ligase faz?
ela une os fragmentos de Okazaki, fazendo com que a fita se torne inteiriça. E essa fita que foi produzida de forma fragmentada, ela demora mais tempo para ficar pronta, tá? Porque eu tenho que juntar os fragmentos de Okazaki. Como ela demora mais tempo para ficar pronta, porque temos que juntar os fragmentos de Okazaki, ela ficou conhecida como fita retardatária. Fita retardatária. Como eu havia mostrado para vocês no outro desenho, tá? Então, só mais uma vez rapidinho, passando a função das enzimas, que é o mais importante. As enzimas que operam, as principais, tá? Essas não são as únicas, pelo amor de Deus, viu, gente? Tem enzima demais aqui. Se a gente fosse colocar todas as enzimas aqui, essa aula ia ficar muito complexa. E, graças a Deus, vocês não têm que aprender todas essas etapas agora, tá? No momento posterior, vocês vão aprender isso, né? Quando vocês forem para a faculdade médica ou quem for fazer algum tipo de engenharia ligada com isso aqui. Então, você tem aqui, pessoal, deixa eu me posicionar aqui, ver se está certinho. Isso, está certinho. Vamos lá. Você tem aqui as principais enzimas do processo. Estamos vendo aqui um pedaço da bolha de replicação, a forquilha de replicação. Nesse pedaço aqui da forquilha de replicação, você percebe o seguinte: uma fita é produzida de forma contínua, fita líder, e a outra é produzida de forma fragmentada. Por que isso acontece? Porque a DNA polimerase ela tem que ler do sentido 3 para o sentido 5, para ser capaz de produzir a fita do sentido 5 para o sentido 3. Então, como aqui está do 3 para 5, ela vai direto. A DNA polimerase ela vai orientar os nucleotídeos, tá? Ponto a ponto, tendo como referência a fita velha. Os nucleotídeos que foram orientados aqui, eles vão se ligar pela ligação fosfodiéster, montando a fita, ok? Do lado de cá, olha só para você ver, a DNA polimerase, ela não consegue sair daqui do 5 em direção ao 3, ok? Se ela fizesse isso, ela produziria de 3 para 5, e ela não faz isso, ela sempre produz de 5 para 3. Então ela vem aqui, ó, meio que na contramão, ela vem produzindo um pedacinho de 5 para 3, pula, produz um pedacinho de 5 para 3, pula e produz um pedacinho de 5 para 3. Cada pedacinho desse que ela está produzindo, a gente vai chamar de fragmento de Okazaki. Os fragmentos vão ser unidos por uma enzima especial chamada de DNA ligase ou simplesmente ligase, ok? Para tudo isso aqui acontecer, a gente teve que desenrolar a dupla fita de DNA. Para desenrolar a dupla fita de DNA, a gente usou essas enzimas aqui, ó, as topoisomerases, tá? Depois que a fita foi desenrolada, ela permanece unida. Eu tenho que separar. Para separar a dupla fita, eu usei uma enzima que corta as pontes de hidrogênio, chamada de helicase, beleza? E aí, professor, depois que tudo isso aqui estiver pronto, você vai ter do lado de cá uma molécula de DNA formada por uma fita velha e uma fita nova, e do lado de cá você vai ter outra molécula de DNA formada por uma fita velha e uma fita nova, ok? O princípio da semiconservação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer coisa, veja o vídeo mais uma vez com calma. Peço perdão se alguma coisa atrapalhou o entendimento de vocês. Estou à disposição, tá? Contem comigo sempre, ok? Um beijão e fui!